Tudo bom, galera? Estou aqui com o Gabriel, que já assistiu o show do Balão Mágico quando era criança, show do Bozo, é músico, tocou na missa como salmista de algumas igrejas, tocou em conjunto e hoje faz parte da comunidade jesuíta, do plano de candidato da comunidade jesuíta da Ordem dos Jesuítas. É isso mesmo, Gabriel? É isso mesmo. Legal. Nós estamos aqui, vamos bater um papo gostoso. Isso aí, Xandão, vamos lá. Legal. Gabriel, eu queria começar com você no tempo de infância. Certo. Como que é essa história aí? Mesmo a galera que te conhece, a gente te conhece, eu não sabia desse negócio que você foi assistir o Balão Mágico. Foi uma experiência marcante para você? Foi uma experiência muito bacana, porque era um conjunto que na época estourou muito, né? Então eu sempre tinha quantos anos? Sempre via pela TV. Eu tinha por volta de 7, 8 anos. 7, né? 8 anos. Então eu sempre via pela TV, mas nunca tive próximo, né? Eu lembro que meu cunhado trabalhava numa empresa lá em Campinas e essa empresa tinha a festa do Dia das Crianças e sempre trazia uma atração. E nesse ano que eu fui com eles, eu lembro que convidaram o Balão Mágico para ir. Então, cara, foi uma experiência muito bacana ver aquele conjunto que eu somente via pela TV. E como que foi a emoção? Era muito bom, a emoção foi muito boa, cara. Foi eu lembro forte. que eu vibrava muito, né? A cada música cantei muito com eles, né? Então, na época, as musiquinhas da época eu cantava bastante, né? Então, era um fato super fantástico que me marcou bastante, né? Então era um negócio muito legal, muito bacana. Certo. Gabriel, eu queria perguntar um negócio. Aliás, vou tomar um golinho aqui. Muito bom esse líquido aqui que Sim, fizeram hoje, né? aqui. Aliás. E como que foi o dia que você foi no show do Bozo, Palhaço Bozo? Quem tem aí de 30 a 45 anos lembra do Palhaço Bozo? Onde que foi o show? Era um personagem que marcou muito a época, né? E era o Bozo, Papai Papudo, tava Vovó Mafalda, então era muito bacana, eu gostava muito de ver pela TV, né? E quem me levou na época foi meu cunhado. E o show foi aqui em Salto? Foi aqui em Salto mesmo, onde era o antigo Buracão. Então hoje onde hoje é o ginásio, o Buracão era um circo, né? Era um espaço grande na época, né? Então onde as hoje pessoas... é o ginásio do Buracão era um buracão mesmo que a gente falava. E as pessoas, como era um lugar grande, então o circo geralmente ia para lá, né? Porque era um lugar grande para montar. E como era terra, então para poder montar a tenda, né? Então ali era um lugar bom. Você, quando era moleque, você estudou no Acilino, a gente estava conversando, Maria Constança de Miranda Campos. E você é um moleque, assim, comportado, não? Então, né? Nem tanto. Apesar do nome Gabriel, né? E algumas pessoas falarem que eu era um pouquinho quietinho, na escola não era tão quietinho, né? Eu lembro que eu aprontei um pouco. Você aprontou? Eu aprontei um pouco, né? Eu lembro que um episódio interessante na 4ª série, eu estava para variar de recuperação, né? Eu não era muito de estudar, né? Na época. Então eu lembro que eu estava de recuperação e as carteiras ficavam somente para os alunos que estavam em recuperação, então não era muita gente, né? Então ficavam 7, 8 carteiras lá na frente, perto do professor, né? E as outras ficavam todas empurradas lá para o fundo. E aí, na volta do intervalo, o Gabriel se escondeu lá atrás, ficou lá embaixo escondidinho. E aí eu lembro que chamei um dos amigos e falei, viu, quando a professora entrar, você fala que eu fui para a direção porque eu quebrei o vidro da escola. E a diretora me chamou para ficar na diretoria. E vai enrolando ela, né? Vai enrolando ela. E a professora caiu nessa? E a professora caiu nessa. Eu lembro que ela perguntou, viu, cadê o Gabriel? Ah, professor, o Gabriel aprontou lá embaixo, lá, quebrou o vidro e a diretora chamou ele na direção, né? Tá lá de castigo, né? Ah, mas bem feito, quem mandou quebrar o vidro? Né? E eu lembro que ele foi enrolando o assunto, né? Aí teve uma hora que ele falou assim, bom, professora, sabe o que é? É que a senhora acabou de participar do Topa Tudo por Dinheiro. Gabriel, pode sair daí de baixo. Então foi só risada, né, naquele momento, né? Além de... E a professora adorou. E a professora adorou na hora, né? Ela deu risada também, mas foi um momento de descontração, né? Bacana. E depois se ferrou com essa história. Depois eu me lasquei com essa história, né? Mas prefiro não comentar, né? Muito, muito bom.
E você começou a participar de comunidade, você tinha 8 anos de idade. Eu tinha exatamente 8 anos. Você tinha 8 anos de idade. Você fez primeira comunhão com 8 anos? Eu fiz primeira comunhão com 7 anos e meio para 8 anos, né? Fez bastante novinho, né? Oi? É novinho. Bem novinho, né? Era a época limite, né? Entre 7,5 e 8 anos que você fazia a primeira comunhão, né? Você já fez logo com essa idade? Isso, com essa idade. Tá. A comunidade de Santana mesmo, perto de casa, né? Ah, legal. Casa. E o pessoal que é de comunidade conhece bastante você das missas, que você tocava o salmo. Isso. Mais de uma igreja. É. E como que você começou a gostar de música, de salmos, de música de comunidade mesmo? Sim, sim. Minha mãe, eu lembro que depois que eu fiz primeira comunhão, ela sempre me levou às missas, né? Desde pequenininha, sempre me cultivou a estar presente dentro da comunidade, né? Mas depois que eu fiz a primeira comunhão, foi algo que me marcou bastante também. Você recebeu o Cristo pela primeira vez, né? Nas duas espécies. Eu lembro que eu ia para as missas e ficava encantado com as músicas, né? Com os salmistas. Você viu o pessoal tocando, eu lembro que eu fazia o ritmo junto com eles, né? Então praticamente eu quase que aprendi a fazer os ritmos das músicas sem ter o violão, né? Então eu fazia lá, eles começavam a tocar música e eu fazia o ritmo assim no ar, né? E eu lembro que foi para minha mãe naquele dia que eu queria aprender a tocar violão para tocar na igreja, né? E no outro dia ela já foi atrás, a minha professora na época era a Sônia Ângelo, a mãe do Thiago, um amigo nosso também. Sim, sim. Eu lembro que ela mora na rua debaixo da minha casa, então era bem próximo, né? E aí ela comprou meu primeiro violão, era um violão... Ela comprou o violão? Isso, minha mãe comprou o violão. A sua mãe então comprou. Era preto atrás e verde na frente. Né? E a sua professora foi a? E a professora foi a Sônia. Sônia, a mãe do Thiago. A mãe do Thiago. E eu era um aluno muito aplicado. Eu lembro que a vontade era tanta de entrar como salmista que com 4 meses eu já estava tocando. Então foi muito rápido, né? O que te motivou foi ser salmista. Eu queria mesmo tocar na igreja, né? Servir a Deus dessa maneira, que me tocou bastante, né? Então, com 4 meses eu já estava tocando violão na igreja. Tocou você. Eu lembro que quando eu cheguei há 4 meses e fui falar com a Sônia, a pedido da minha mãe, falou: Gabriel, vai lá falar com a Sônia, então, que ela toca na igreja Santa Terezinha e você começa a tocar. Aí eu mesmo fui atrás, fui até a casa dela, falei: Sô, eu gostaria de tocar. Quantos anos você tinha? Eu tinha 10 anos. 10 anos? 10 anos. E o violão o tamanho era bom pra você? Como que era? Então, o violão era um pouquinho maior que eu, né? O violão era maior que você? O violão era maior que eu. Era um violão grande já, era um violão maior que eu. E como que você fazia pra tocar o violão que era maior que você? Tocava que nem harpa, colocava no chão? Como que era? Violoncelo? Eu tocava o violão normal, né? Mas assim, quase que isso. Dando uma volta com o braço no violão, né? Mas eu conseguia tocar. Tocava bem na época, lembro que eu aprendi muito bem, né? Querendo tocar na igreja, então eu acostumei bem com o violão. Então eu chegava em casa, ela passava as músicas para estudo, chegava em casa e ralava para estudar. Então já no dia eu já passava um pouco as músicas e estudando um pouquinho por dia até a próxima aula. Certo. Então isso era muito bom. Eu era muito aplicado em relação a isso, né? Em relação à música, né? Bacana. E depois, nessa vida de comunidade, você acabou participando da Pastoral da Juventude, a PJ. Isso. E essa experiência é uma experiência que muita gente que conversa com a gente fala que marcou a vida deles. Marcou bastante, né? Eu lembro que eu era salmista somente do canto litúrgico e eu lembro que na época eu estudava no Acelino e uma namoradinha da época me convidou para participar do grupo, uma namoradinha e uma amiga, né? Me convidou para participar do grupo, para conhecer o grupo, né? Então eu comecei esse grupo como participante. Era um grupo grande. Como é o nome do grupo? Tula. Então é um grupo bastante antigo, da Igreja Divino Espírito Santo. Bela Vista. Aqui do Bela Vista, né? Então era um grupo muito grande e muito famoso na época, né? Então foi um grupo que me marcou bastante, né? Na época não era PJ, né? Mas com o tempo eu participei da transição, né, de um grupo para ser considerado como PJ. Que era o Tula. Que era o Tula, né? E eu lembro que as reuniões me marcavam bastante, as reuniões, os assuntos que eram falados durante as reuniões eram muito bons.
As músicas também não eram somente músicas de igreja, né? Mas também música de MPB, né? Que fala muito do nosso dia a dia. Então era importante ser tocado. Jovens, né? se toca MPB. Se toca MPB que música, bastante. por exemplo, se toca num grupo de jovens? Eu lembro que eu ouvia muito Legião Urbana. Legião Urbana. Que particularmente eu gosto muito, né? Tocava também Engenheiros do Havaí. Paralamas, Chico Buarque tocava bastante também. Chico Buarque, Milton Nascimento, Maria Maria. Então tocava tudo isso aí em grupo tocava de jovens, tudo isso aí em grupo de jovens, não era né? só música sacra, música Isso. de letra. Então músicas também... Então isso também contribuía muito, né, para que a juventude participasse. Você tinha dois momentos. Então você tinha um momento de oração, que é importante, né? Você manter esse momento de oração, da colocação da palavra de Deus, mas também de coisas do dia a dia do jovem também, né? Uhum. As músicas que marcam bastante, com certeza me marcou e marcou muita gente que estava ali, né? Legal. Então isso era muito legal. Bacana. Pastoral da Juventude PJ. E o que é DNJ? DNJ seria o Dia Nacional da Juventude. Dia Nacional da Juventude. Então um dia E como que é isso aí? à juventude. É comemorado em algum lugar? É escolhido em algum lugar? Eu lembro que o meu primeiro DNJ foi feito lá na Concha, que hoje no caso a Concha Acústica. Eu lembro que, nossa, era a juventude de toda a cidade que participava desse movimento. Bastante gente ia. Era muita gente. Então você conhecia, além das pessoas do grupo, você conhecia muita gente lá, né? Então era muito bacana. Então não tinha músicas, tinham temas da época, não colocavam temas específicos, temas marcantes, né? Temos discussões do dia a dia, política. Então dividia as pessoas na praça, que é muito Isso, grande, que é muito grande. E as pessoas ficavam em grupos discutindo temas para depois fazer uma espécie de um fórum no final. É isso? Então era muito bacana isso, né? Era muito legal. Então era um encontro... Que era feito em várias cidades do país, dia massa. Gabriel, a gente sabe que além de participar de comunidade, você tem uma paixão pela música e você acabou se encaminhando para a música também. Sim, você tocou em conjunto, né? Mais em conjunto você chegou a tocar. Você tocou na banda famosa, a banda Bastiana. Claro. E como foi isso aí? Como é que começou esse negócio? Eu lembro que começou, era eu, o Marcão e o Osmar. A gente marcava de tocar numa sexta-feira à noite para reunir os amigos. Na casa do Osmar. Na casa do Osmar. Então ia lá. Já ouvi falar. O Osmar já deixava a caixinha de cerveja lá no freezer, preparada pra gente. E aí a gente começava a tocar. Então era para reunir os amigos, né? Então a gente pegava as músicas que a gente mais gostava, Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, Capital Inicial, Titãs. Então, e começava a tocar, né? Então era mais para reunir os amigos mesmo. E né? terminava a música ou não? Então, eu lembro que era interessante que algumas músicas não tinham introdução, né? Começava do nada e terminava do nada, né? Porque assim, um leva pra cara do outro, parou. Então começava do nada e ia pra lugar nenhum. Ia pra lugar nenhum. Mais ou menos assim. E era gostoso. O importante era reunir a turma e reunir os amigos, né? Mas vocês tocavam bem, eu lembro de... Então, e era gostoso, porque a gente tocava bem. Só não levava muito a sério a questão da música, por exemplo. Era mais a diversão mesmo, né? Mas aí chegaram a tocar mesmo, a banda Bastiana chegou a tocar mesmo assim. A banda chegou a tocar. Eu lembro que na festa do amigo nosso, o Robinho, ele chamou a gente para tocar na chácara dele. E nós começamos exatamente às 8 horas, né? A banda Bastiana iniciou as músicas. E assim, fervendo, o pessoal curtindo, a gente tocando, o pessoal curtindo ali, e aí alguns tirando foto, filmando, né? E a gente sentia como se tivesse era uma banda famosa aí, praticamente, né? Então era gostoso, né? Ver a galera curtir e a gente curtindo também, né? Tocar o que a gente gosta, o que a gente sente.